Olha, esse vídeo é sobre Minas Gerais, mais particularmente, mas serve também como um alerta para toda a situação econômica do Brasil. Vocês já sabem, né? Minas Gerais. Então, aqui a gente tem as regiões das Minas e também os Gerais. E, infelizmente, os Gerais que deveriam ser mais potencializados acabam ficando de lado e sendo sobrepostos pela imagem cultural e discursiva com relação às minas. O problema é que, enquanto alternativa de desenvolvimento, é muito questionável aquilo que as Gerais ainda são capazes de oferecer ao povo mineiro e eu diria também do Brasil. A gente pode falar de uma certa maldição das minas, que apesar de toda uma vertente teórica da economia que faz acreditar com que se deva explorar as vantagens comparativas e principalmente aquelas ligadas aos recursos minerais, historicamente o que a gente tem observado é justamente o inverso. São regiões que cada vez mais se aprofundam nas suas debilidades, no seu subdesenvolvimento. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje. Eu sou Wesley Cantelmo e a pergunta que eu faço para vocês é: para onde vamos? E aí, tudo bem com vocês? Esse é o Pra Onde Vamos, o canal aí para quem se preocupa com os rumos do Brasil. E já te falo logo de saída, deixa seu like, se inscreva aí no canal, dá uma moralzinha, porque você sabe que é assim que funciona, não é mesmo? Olha, o que a gente tem falado sobre o Brasil e particularmente sobre o estado de Minas Gerais e outros estados mineradores, alô, fica aí o recado também para os paraenses, a coisa vai engrossar para o futuro. Olha só, é que o Brasil tem acelerado o seu processo de descomplexificação da economia. O que é isso, né? As atividades que são mais importantes na economia brasileira e particularmente aqui da economia de Minas Gerais, que eu falo daqui, são cada vez menos intensas sob o ponto de vista tecnológico. Tem cada vez menos as possibilidades de agregação de valor. Isso quer dizer que boa parte dos nossos produtos, principalmente aqueles que são produzidos aqui voltados à exportação, são produtos de base primária, né? De pouca incorporação tecnológica, de pouco valor agregado. E talvez o mais notável deles seja de fato o minério de ferro. Só para vocês terem uma ideia, o minério de ferro ele corresponde a cerca de 80% do valor daquilo que é exportado pelas grandes corporações aqui no estado de Minas Gerais. E aí você poderia me dizer: nossa, Wesley, mas aí está dada a importância desse produto e tudo que acontece aqui no estado e no Brasil tem uma grande e forte dependência com relação a essa atividade? Bom, é uma verdade parcial isso. Pelo seguinte, vamos observar os números de uma maneira atenta e vamos tomar o estado de Minas Gerais como referência aqui, beleza? Olha, em 2023, Minas Gerais exportou cerca de 36 bilhões de dólares, sendo que os produtos minerais correspondem a cerca de uns 12 bilhões, ou seja, um pouco mais do que 30%, uns 34% ali do valor total das exportações do estado. O ferro sozinho corresponde a uns 10,9 bilhões de dólares, ou seja, quase a totalidade desse valor que corresponde à produção minerária voltada à exportação. Bom, a gente precisa dizer que Minas Gerais também vem passando por uma certa diminuição relativa com relação à sua produção minerária. Inclusive, o eixo de exploração principal tem se deslocado, saindo de Minas Gerais e indo lá para o estado do Pará. Tudo bem, e o restante dessa exportação é basicamente grãos, né? Principalmente a soja, que vai sendo destinada, assim como o minério também, para o mercado asiático. Bom, só a partir daí já dá para vocês observarem, né? Eu estou falando de dois grandes mercados que basicamente são de exportação de produtos primários, ainda que a produção deles agregue algum grau tecnológico, mas o produto final é o primário, assim como boa parte da nossa história. Bom, mas a gente pode analisar isso de uma outra forma. A gente pode observar o que essas atividades trazem, e aí vamos focar aqui na mineração, com relação ao retorno fiscal, aquilo que elas geram de impostos que servem para alimentar as políticas públicas aí, que ativam toda uma série de cadeias da economia e também garantem a realização de serviços públicos básicos para a população. E aí é bom a gente lembrar, pessoal, produto para exportação desde 1996, com a famigerada Lei Candir, que é a Lei Complementar 87,
ela isenta as atividades voltadas à exportação da cobrança da incidência de ICMS. Portanto, a gente não tem arrecadação com essas atividades, que é a principal base de arrecadação dos estados, né, membros da federação. Então, Minas Gerais, o Pará, nesse caso, etc. Então, o retorno fiscal da mineração, ele fica restrito àquilo que a gente conhece como a CEFEM, que é a compensação financeira pela extração mineral. E a distribuição dessa CEFEM, ela funciona da seguinte maneira: cerca de 10% fica com a União, 15% com o estado produtor e os outros 75% são distribuídos entre os municípios produtores, né, que tem ali a reserva minerária, ou, mais recentemente, também de municípios que sofreram impactos da mineração. Só para a gente ter uma referência aqui, em 2023, o que coube ao estado de Minas Gerais, por exemplo, foram cerca de 3,2 bilhões de reais com relação à arrecadação de CEFEM. E a CEFEM para os municípios, ela varia de acordo com o volume de produção, né, e outros índices também que incorrem para a definição desse cálculo. Mas é importante o seguinte: o que é a exploração mineral? Ela vai além dessa grande indústria de minerais metálicos. Então, desde utilização de extração de areia, a faísca, né, gemas e joias, etc., tudo isso incorre na incidência da CEFEM para o município. Mas o grosso mesmo, a grande potência, chega a cerca de 88% de todo o valor de arrecadação de CEFEM aqui em Minas Gerais, ela está relacionada de fato à extração do minério de ferro. Considerando todo esse horizonte de arrecadação de CEFEM, em 2023, cerca de 450 municípios de Minas Gerais tiveram direito de recebê-la, com relação a toda essa produção ampla, né, como eu disse, desde a areia até o ferro e por aí vai. Isso é mais da metade dos 853 municípios que Minas Gerais tem, por exemplo. Só que quando a gente vai observar esses números com relação à produção de ferro, como eu disse, que é o que importa, né, quase 90% de toda a CEFEM é com relação a esse tipo de indústria, apenas 38 municípios tiveram o direito de receber valores de repasse com relação a essa compensação, o que deu mais ou menos aí 1,2 bilhões de reais a serem distribuídos entre esses 38. E isso é muito óbvio, né? Como a gente sabe, a mineração só acontece onde tem minério, né? E, portanto, é da natureza da atividade essa concentração territorial. No caso aqui de Minas Gerais, essa produção está concentrada nessa região aí que a gente chama de quadrilátero ferrífero. E também, mais recentemente, ela foi bastante retomada na região de Conceição do Mato Dentro, que fica na Serra do Espinhaço, que é uma região tradicional também de produção de ferro, inclusive com as minas mais antigas, só que apenas foram retomadas em moldes modernos, industriais, de larga escala, no início da década de 2000. Com o empreendimento, que inclusive partiu lá, né, de um investimento do Ike Batista via MMX e depois foi comprada pela Anglo American, e que trouxe aí uma série de impactos já bastante conhecidos, inclusive com vazamento de mineroduto, contaminações ambientais e uma série de problemas sociais relacionados à implantação desse tipo de indústria. É muito comum que as próprias empresas e as entidades vinculadas a atividade minerária de grande escala, elas recorram a interpretações que destaquem a grande importância econômica dessa atividade para o Estado e para o Brasil. Isso também para endossar a sua importância política, principalmente quando a gente está falando da esfera local e regional. Mas não só, também nos circuitos da economia política, institucional, seja nos estados e até com repercussões aí nas gestões, nas administrações federais. Bom, a gente não pode negar, como os números mesmos dizem, é uma atividade importante e que gera até um certo grau de dependência para um estado como Minas Gerais e boa parte até quando a gente vai pensar nas exportações de um país como o nosso. Mas isso é sintoma de um processo de descomplexificação muito pesado, de desindustrialização, e não é coisa boa, na verdade. Ainda que a gente leve em consideração a importância relativa dessa atividade,
a gente precisa qualificar um pouquinho, porque também não é bem assim. A gente até poderia dizer que, do ponto de vista nacional, a atividade mineradora ela cumpre um papel importante nas exportações, o que ajuda no equilíbrio do balanço de pagamentos e principalmente com a entrada de moeda estrangeira na nossa economia, o que é importante para uma série de fatores que hoje eu não vou entrar aqui. Mas lembro, novamente, com um retorno fiscal, aquilo que gera de imposto, muito baixo para o conjunto e para o tamanho da atividade. E também fica claro que os efeitos da mineração para o conjunto da economia, eles são de certa forma até limitados, mesmo quando a gente analisa isso sob o ponto de vista mais local, onde a indústria está ali instalada. Na verdade, a presença da mineração muitas vezes até mesmo inibe o surgimento de atividades tecnologicamente mais complexas, o despontar de setores que são capazes de oferecer melhores oportunidades de salários, empregos e etc. E é por isso que a gente fala da maldição, né, da mineração. E isso é um problema que é analisado na economia regional e diversos trabalhos no mundo inteiro. Não só aqui no Brasil, mas em países africanos, enfim, numa série de outras situações que levam a gente a entender que apesar de uma boa quantidade de capital acumulado para que um empreendimento desse ocorra, os seus retornos para o restante da economia acabam não ocorrendo de uma maneira que nos permita avançar num processo de desenvolvimento. Só para ilustrar, recentemente eu participei da escrita de um artigo científico publicado aí numa revista internacional. O link para ele está aqui na descrição do vídeo, que é sobre os efeitos multiplicadores da mineração na geração de empregos em outros setores. Eu explico. Que é basicamente o seguinte: a gente quis medir, a partir de um emprego criado na mineração, quantos empregos são gerados em outros setores fornecedores da mineração ou setores que a mineração, o produto da mineração serve como insumo, né? Por exemplo, uma indústria de autopeças e por aí vai. E isso a gente chama de efeito multiplicador, no nosso caso aqui o multiplicador do emprego. E o que a gente encontrou foi o seguinte: em municípios eminentemente mineradores, e aí eu estou falando daqueles 38 aqui no caso de Minas Gerais, e poderíamos pegar isso para outros também do Brasil afora, que a cada 100 empregos gerados na mineração são criados outros 62 em setores diversos, o que é relativamente interessante, mas isso quando a gente fala dos municípios eminentemente mineradores. Quando a gente leva em consideração o conjunto de municípios da economia de Minas Gerais, aqui de novo como um exemplo, esse número cai para 55, ou seja, a cada 100 criados na mineração, a gente tem a criação de pouco mais do que a metade em outros setores. E mais do que isso, importa bastante em quais setores esses empregos são criados. E quando a gente vai fazer essa análise, a gente percebe que eles são criados basicamente em setores como construção civil, comércio e varejo, que são setores que, em geral, possuem salários um pouco menores, também uma menor agregação de valor em termos tecnológicos. Então, a mineração ela funciona como aquilo que a gente chama na economia regional de enclave, que são áreas especializadas na produção de um produto específico e que geram toda uma estrutura, seja logística, seja econômica, política e até mesmo cultural em torno daquela atividade. Bom, e por isso que a gente fala da dependência como algo ruim, algo a ser superado. A gente coloca um tom pejorativo nesse caso. Pelo seguinte, a mineração funciona ali como um grande centro de gravidade para as demais atividades. E como um mercado, como uma atividade produtiva voltada a um mercado de commodities que tenha oscilações grandes de preço ao longo dos anos, ao longo do tempo, esses municípios convivem com momentos de grande euforia, que você tem uma grande produção, com grande volume de exportação, e depois sucedidos por momentos de grandes quedas, né, na exportação e de diminuição ali no ritmo da atividade daquela indústria. E ao mesmo tempo não há alternativas ali colocadas
para absorver toda aquela estrutura econômica de pessoas, de serviços, enfim, de redes de infraestrutura voltadas e que orbitam em torno da mineração. Tem um dilema a mais, né? Vocês sabem que um dia o minério acaba, né? E então esses municípios convivem com esse dilema, que é uma grande dependência de uma atividade que um dia, por definição, vai ser paralisada. Há, portanto, um grande desafio para esses municípios, que é promover um processo de diversificação produtiva, o que não é nada fácil. Isso é uma conversa que a gente, aqui em Minas Gerais, por exemplo, já trava grandes debates com relação a esse assunto há décadas e até hoje muito pouco a gente avançou. Até porque essa responsabilidade da diversificação produtiva, ela é praticamente impossível de ser superada somente na escala municipal. Ela precisa de um grande conjunto, de um grande esforço nacional relacionado à política industrial, a alternativas que são especiais para esse tipo de município. Inclusive é muito comum, até em trabalhos acadêmicos mesmo, de economistas, da economia regional, etc., a gente vê algumas críticas aos municípios com relação ao uso da Cefem. É comum que seja alegado que os municípios têm um uso ineficaz desse recurso, distante do seu sentido original, que seria voltado para a diversificação produtiva. Acontece que eu particularmente não concordo muito com essa crítica. A gente tem que observar o seguinte: os impactos que a mineração gera são muito grandes, muito grandes. A gente pode considerar esses impactos ambientais mais clássicos, e aí no caso da mineração principalmente com relação ao uso da água e a efeitos ambientais em decorrência disso, que é um uso bastante intenso realmente, áreas de desmatamento ou até mesmo a esterilização do solo ali na região de cava e complicações de contaminação que podem ocorrer em função disso. Mas os impactos vão para além, principalmente na transformação que a mineração gera do espaço urbano. O espaço das cidades, ele tende a se expandir com a mineração para receber aquele conjunto, volume de trabalhadores e de serviços que tem como finalidade a própria indústria mineradora. E aí eu estou falando de uma série de coisas. Estou falando de mercado imobiliário aquecido, estou falando de hospedagem, fornecimento de alimentos para os trabalhadores da mineração, estou falando de fornecimento de roupas, enfim, questões que são interessantes, mas que tendem a ser de salários mais baixos. Portanto, a gente não tem uma elevação tão grande assim, né, da renda média, tanto uma tendência de concentração populacional e uma concentração que está relacionada com as atividades que giram em torno da própria mineração. A mineração, portanto, ela gera uma maior demanda por serviços sociais como um todo. Saúde, educação, assistência social, segurança pública, mobilidade, manutenção de espaços públicos, enfim, uma lista enorme de novas demandas sociais que precisam ser arcadas por quem? Pela mineração? Nada disso. Pela administração pública municipal. E não para por aí não. Em geral, o preço da terra fica mais caro, porque você tem uma maior demanda pela terra urbana, então os lotes são mais caros, os aluguéis são mais caros, e há também a expansão de novos bairros. Em geral, em função de preços elevados numa parte da cidade, você tem a expansão de conjuntos habitacionais ou iniciativas de loteamentos irregulares em outra ponta da cidade, o que demanda a nova infraestrutura a ser levada para aquela região pela administração municipal, e mais serviços de mobilidade, e tem que instalar escola, e tem que instalar posto de saúde. Enfim, não é fácil para a administração municipal de um município minerador. E nesse caso, o recurso da Cefem tem que entrar na roda, porque, como eu disse, a mineração como atividade principal, o retorno fiscal dela quase que se limita à Cefem. Eu não digo que se limita totalmente, porque as atividades associadas estão lá pagando o ISS, o ICMS e por aí vai. Mas pelo grande volume das operações em geral e da demanda que é gerada por esse tipo de enclave, cabe à administração municipal
cuidar de todas essas demandas e equipar o município com aquilo que é necessário, e nem sempre ela consegue. Bom, e como é que a gente resolve isso então? Como eu já disse em algum momento aí nesse vídeo para trás, é muito importante que a solução voltada para a diversificação produtiva desses territórios minerários, como a gente chama, ela esteja associada a uma grande política de desenvolvimento territorial do país e do estado como um todo. Isso envolve elementos de política industrial, mas muito planejamento, muitos estímulos para que outros setores possam, inclusive, se apropriar das condições técnicas que são acumuladas também por uma atividade minerária. Tem muita gente trabalhando nesse sentido, com ideias, mas infelizmente até agora muito pouco a gente avançou. Principalmente porque, e aí quem me acompanha aqui no canal sabe que eu toco bastante nessa tecla, principalmente porque desde a década de 90 para cá, nossa estrutura de planejamento da economia, ela praticamente deixou de existir. E isso eu digo do país como um todo. A gente não tem bem estruturado, estamos tentando retomar agora uma política industrial, uma política de desenvolvimento regional que envolva as decisões estratégicas com relação à alocação dos setores e também o atendimento das necessidades da população, de infraestrutura que seja voltada à instalação de atividades mais complexas, geradoras de maior valor agregado. Enfim, precisa que a gente retome com urgência um projeto para o Brasil de desenvolvimento e de uma maneira muito especial e com um olhar bastante estratégico para esses territórios mineradores que são dependentes dessa atividade, que, como eu disse, tem sua importância relativa para o Brasil, mas isso é sintoma, não é sinal de um movimento interessante para as condições atuais e futuras da nossa população. É isso aí, galera. Eu te peço aí para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Até a próxima. Um beijo. Valeu.